Prazer História. Eu sou o professor Joel e a gente conversa aqui sobre história. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o período helenístico, sobre a Grécia helênica. O período helenístico começa no século IV a.C. e acaba no ano 30 aproximadamente antes de Cristo, com a presença dos romanos na mesma região que fora dominada por Alexandre. Como se construiu esse império? Como foi tão rápido, uma pessoa tão jovem como Alexandre, que menos de 35 anos construiu um império maior do que o Império Romano? Como isso aconteceu? É o que nós vamos contar agora. Tudo começa com as crises que o mundo grego enfrentou. Lá na Grécia, o período máximo, o período mais alto da história dos gregos, o apogeu da Grécia, é o chamado período clássico. Não é o helenismo. O período clássico é o apogeu do mundo grego. É o ponto mais alto que os gregos poderiam chegar. Na arquitetura coríntia e ateniense, na filosofia ateniense, no militarismo escravista de Esparta, no que é chamado ilotismo, né? Então, esse conjunto de características chega ao máximo no período clássico. No período clássico, as sociedades gregas, todas elas, sofrem profundas transformações. Transformações demográficas, econômicas, transformações culturais, né? Transformações filosóficas muito profundas. E essas transformações, na verdade, apontam para as contradições que havia no interior da sociedade grega. Em Atenas, por exemplo, havia uma sociedade democrática, lá no período clássico, mas era uma democracia excludente, porque a democracia escravista, isso é uma contradição. Em Esparta, havia uma sociedade, uma estrutura política oligárquica, mas era uma oligarquia tão dura, tão cruel, que os próprios espartanos sofriam com as suas características culturais. Eles não eram, por assim dizer, pessoas felizes com o tipo de mundo que eles construíram em torno de si mesmos. Corinto era uma cidade tão rica, mas tão rica e tão próspera, que atraía gente do mundo inteiro. Era uma cidade portuária, atraía pessoas da África, da Ásia, fenícios, egípcios, pessoas do sul da Itália, que era chamada Magna Grécia. Havia gente de todo canto, de todo jeito ali em Corinto. E a presença desse mundo de estrangeiros acabou por descaracterizar culturalmente a cidade de Corinto. Neste mesmo período clássico, os gregos vão enfrentar um problema muito sério, que foram as guerras. Foi um período extenso de guerras. Foram quase 70 anos de guerras contínuas. O primeiro conjunto de guerras a gente já estudou aqui nesse canal, chamadas guerras médicas. Nessas guerras médicas, os gregos, as cidades gregas, lutaram contra os persas, que era um império que estava em fase de expansão. As cidades gregas perceberam uma coisa, que nenhuma delas tinha condição de enfrentar o Império Persa. Porque enquanto cada uma lutava por si mesmo, do seu próprio modo, da sua própria maneira, com suas próprias forças e condições, em seu próprio território, os persas lutavam como um exército muito maior do que qualquer cidade. Então não tinha condição de uma cidade sozinha encarar os persas e vencê-los. Era necessário unirem as cidades de forma federativa para que essa união com o exército grego pudesse lutar contra os espartanos. Quem vai comandar, quem vai estrategar pelos gregos serão os espartanos. Mas a guerra custa caro, você sabe disso, guerra custa dinheiro. Quem vai articular as questões financeiras da guerra vai ser Atenas. Então você tem, claro que Esparta colocou dinheiro, claro que Atenas colocou soldados. Mas assim, prioritariamente a questão financeira é Atenas, prioritariamente a questão militar é Esparta. Quando se refere aos mares, prioritariamente a questão é a liderança de Atenas. Então o que vai acontecer? Os gregos ganharam a guerra. Ganharam a guerra, expulsaram os persas, mas perderam sua principal característica, que era a sua autonomia. Agora, a Grécia não tem mais autonomia. As cidades estão unidas
sob liderança de cidades maiores. No caso, 2 cidades vão liderar todas as cidades gregas, Atenas e Esparta. Atenas vai liderar todas as cidades da parte da Ática e Esparta vai liderar as cidades da parte chamada Peloponeso. Se você olhar para o mapinha da Grécia, que você tem no seu material didático, que você encontra em mapas, em qualquer canto por aí, você vai ver que a Grécia ela é como se fosse um funil que desce da Europa, é a península da Ática. Aquela é a parte continental, a Ática, a parte liderada pela Grécia. E bem embaixo tem como se fosse o biquinho do funil. E tem uma bolha mais embaixo do funil. Aquela bolhazinha, aquela bolinha que está abaixo do funil é a península do Peloponeso. E aquela ligaçãozinha de uma para outra é um istmo que era controlado por Corinto, né? E por Megara. Esse, inclusive, vai ser uma das principais causas das guerras do Peloponeso, que a gente também já viu em outro vídeo aqui. Então, olha só, as cidades do sul, lideradas por Esparta, e as cidades do norte, lideradas por Atenas. Então, a Grécia deixou de ser aquele mundo de cidades isoladas, cada um com o seu próprio jeito de ser e de viver, e passou a ser 2 Grécias. A Grécia do sul, liderada pelos Dórios, a Grécia do norte, liderada pelos Jônios, a saber, Atenas ao norte, Esparta ao sul. Não tardou para que essas cidades entrassem em conflito, porque as cidades do norte, tão exploradas por Atenas, começam a intervir nas cidades do sul, tentando tirar algum proveito delas, como, por exemplo, o caso de Megara, que tentou cobrar pedágios dos espartanos, das cidades do Peloponeso, que passassem por aquele istmo que liga o Peloponeso à Ática. Isso desencadeou um outro processo de guerra que vai durar mais 40 anos, que são as chamadas guerras do Peloponeso. A gente já estudou isso aqui também em outro vídeo. Muito bem. Então, as guerras do Peloponeso e as guerras médicas destruíram a autonomia das cidades gregas. A própria nobreza passa a se desinteressar por assuntos políticos. Em praticamente todas as cidades, a nobreza local se desinteressa por assuntos políticos porque vê que não tem muita coisa para fazer, o que eles decidem acaba não influenciando nada, acaba sendo uma decisão letra morta, porque o que interessa mesmo é a decisão tomada fora de sua cidade pela nobreza ou de Atenas ou pela nobreza de Esparta. Ao final das guerras do Peloponeso, Esparta foi a grande vencedora. E isso vai ser cáustico, vai ser corrosivo para o mundo grego. Por quê? Porque Esparta tenta impor aquele regime militarista, regime cultural fechado para toda a Grécia. E isso vai ser o ponto máximo do desinteresse das sociedades gregas pelos seus próprios locais de nascimento, pelas suas próprias cidades. E isso vai dar ocasião à invasão macedônica. Quem eram os macedônios? Os macedônios eram gregos, mas eram gregos afastados da Grécia, que não viviam em cidades-estado como os gregos, eles viviam como um país. E eles eram considerados pelos gregos de todas as cidades como se fossem bárbaros. Imagine, eles eram considerados bárbaros. E os bárbaros vão dominar a Grécia. Isso é interessante, hein? Porque lá na frente, coisa de 700 anos depois, isso vai se repetir na história. Não da mesma forma, mas muito parecido. Os germânicos, que eram considerados pelos romanos como bárbaros, vão dominar o Império Romano. Vão dominar o Império Romano, vão apoiar uma instituição que vai tomar o nome de Roma e vão liderar o mundo por mais 1000 anos. Isso vai ser muito interessante na história. Pois bem, então, os macedônios invadiram a Grécia. Isso aconteceu não apenas porque os gregos os macedônios eram muito fortes, mas porque os gregos tinham se enfraquecido. O professor Léo Humberman, no seu livro A Era dos Extremos, ele nos explica isso. Um império jamais vai destruir outro. Um império jamais vai destruir outro. Mas cada império se destrói a si mesmo pelas suas contradições. Então, por exemplo, quando você fala lá na aula de geografia do crescimento vertiginoso da China,
no último quartel, nos últimos 25 anos do século XX e no primeiro quartel, ou seja, desse primeiro quarto de século do século XXI, a China explodiu economicamente e está devorando, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa. Não pense que a China é a grande China, não. Quem está devorando os Estados Unidos são as próprias contradições internas dos Estados Unidos, as próprias fraquezas da sociedade americana que estão jogando tudo que eles construíram no ralo, na lata de lixo. Muito bem, seguindo. Então, os macedônios dominam a Grécia e são liderados pelo seu rei Filipe II. Filipe II morreu em circunstâncias que a história não explica exatamente bem e deixou como sucessor seu filho Alexandre, que tinha por preceptor, que tinha por professor particular, que tinha por tutor, por assim dizer, a Aristóteles, que era, todo mundo conhece Aristóteles das aulas de filosofia, você sabe que é uma mente brilhante, muito superior à maior parte das mentes das pessoas até no século XXI, imagine das pessoas de sua época. E este jovem Alexandre percebe o ímpeto dos macedônios, o ímpeto conquistador, percebe também que as cidades gregas são lideradas ainda por elites que têm muito mais interesses econômicos do que interesse na sua cidade, interesses egoísticos. Então ele começa a articular tudo isso para organizar o imperialismo alexandrino, o imperialismo macedônio, e eles saem da Grécia a conquistar o mundo. E como era para saquear, roubar, construir riquezas fora, todo mundo concorda em ir. Então eles saem muito rápido, construindo um império gigantesco. Coincidentemente, nessa mesma época, o Império Persa já está em decadência. Lembre-se que o Império Persa estava em ascensão lá atrás, quando entrou em guerras contra os gregos. A derrota dos persas contra os gregos não é apenas o início da derrocada dos persas, mas é a prova de que os persas já estavam em decadência. Não foi a derrota nas guerras médicas que destruiu o Império Persa, mas a derrota nas guerras médicas prova que o Império Persa já estava ruim das pernas e não ia mais muito longe. Então Alexandre aproveita a ascensão macedônia, a ambição dos gregos e a decadência dos persas. E aí ele domina toda aquela região e foi muito rápido. Em apenas 12 anos, ele sai da Grécia e vai rumo ao Oriente, rumo ao leste, até pertinho da China, conquista até a Índia. Vai até o sul, desce ao sul, até próximo, até os limites do Golfo Pérsico e vem para o ocidente na direção do Egito. Então ele fez um império gigantesco, territorialmente maior do que o Império Romano, populacionalmente maior do que o Império Romano. Mas tinha 3 características desse império. Primeiro, ele não destrói a cultura local, ele vai aproveitar a cultura local porque ele admirava. Não te esquece, ele foi educado por Aristóteles, que era um filósofo, que ensinou princípios para ele. E a ética aristotélica não é a ética do confronto, é a ética do apaziguamento, é a ética da conciliação, é a ética do reconhecimento do outro. Você nunca vai ver a filosofia aristotélica sendo usada como argumento para destruir o outro, mas sempre como argumento para agregar o melhor do outro e oferecer o teu melhor para o outro. E foi isso que ele fez. Então o Império Alexandrino, que vai ser o período helênico, vai ter 3 características. A primeira característica, ele vai difundir a língua grega, porque na opinião dele e nas circunstâncias em que ele vivia, era muito importante falar o mesmo idioma para que a cultura pudesse fluir, a economia pudesse fluir. Então a primeira coisa é baseada na língua grega. Segunda coisa, ele difunde a cultura grega, mas não a cultura grega pura, ela não se impõe, ela se mescla, ela se mistura com as culturas que estavam nas sociedades dominadas, os fenícios, os hebreus, os caldeus, os persas e os hindus, e do ocidente os egípcios. Então ele faz uma mistura completa dessas culturas, e como tinha uma unidade linguística, aquilo começa a transitar de um lado para o outro e forma uma espécie de
caldeirão cultural. Esse caldeirão cultural é que é o chamado helenismo. E a terceira característica, o governo dele vai durar pouco. Apenas 12 anos e Alexandre morreu em circunstâncias também não conhecidas. Alguns dizem que foi malária, outros dizem que foi envenenamento. O fato é que ele morreu muito jovem. O seu império não resistiu à sua morte, ele não tinha um sucessor. Com isso, o império foi dividido entre os seus generais. Essa regionalização obedecia a um critério de satrapias, lá do Império Persa. Lá o Império Persa que tinha sátrapas que governavam regiões. Então, os generais de Alexandre vão adotar, Alexandre tinha adotado já a mesma estratégia de dividir em regiões e dar o governo, só que não dava para sátrapas, dava para seus generais. E aí cada um pegou um pedaço e transformou o seu pedaço em império. E aí mantém a cultura, mantém os mesmos valores, mantiveram a língua, mas deixa de ser um império grego e passam a ser vários impérios gregos. No Egito, por exemplo, ficou o general Ptolomeu, que vai ser bisavô da Cleópatra, o quarto avô da Cleópatra, na verdade. E você conhece a Cleópatra, a gente vai falar dela de novo lá na história de Roma. E esse Ptolomeu, ele se preocupou de que os egípcios aprendessem a falar grego. E aí ele criou ali e difundiu a chamada escrita demócrita, que era uma escrita diferente da hierográfica que era usada pelos egípcios. A escrita demócrita era uma variação da escrita grega, misturando alguns elementos da escrita egípcia antiga. E aí ele tem uma difusão da língua grega no Egito. Esse período helênico, ou período helenístico, vai ser tão importante, mas de tal maneira importante, que 8 séculos depois de Alexandre, um historiador, teólogo, filósofo, pensador do século IV, que foi Santo Agostinho, ele vai dizer que Alexandre foi o instrumento de Deus para preparar o mundo para a vinda de Cristo. Isso é muito interessante, porque lá no estudo de historiografia, você sabe, na aula de filosofia, você sabe que Santo Agostinho é fundador da chamada patrística, que é a principal corrente filosófica da primeira fase da Idade Média. A patrística, na alta Idade Média, era a filosofia reinante. E em historiografia, você sabe que Santo Agostinho criou a chamada filosofia da história. Era uma filosofia teológica, era uma teologia, história teológica, na verdade. Mas ele cria uma filosofia para a história, que lá na frente vai ser mudada essa teologia, a filosofia da história. Vai durar do século V até o século XVIII, e só no século XIX isso é mudado por Karl Marx, que funda uma nova escola filosófica chamada materialismo dialético. Mas o próprio Santo Agostinho vai destacar a importância das conquistas alexandrinas. Ele vai dizer, gente, se não houvesse uma língua só, se não houvesse um mundo com uma moeda só, se não houvesse um mundo que pensasse de uma forma só, não era possível Jesus vir e difundir sua cultura. Se ele viesse, ficaria o cristianismo só entre os judeus. E aí ele pega o caso do apóstolo Paulo, que saiu pregando pelo mundo inteiro, o caso de Barnabé, que saiu pregando pelo mundo inteiro, e todo mundo pregava o evangelho de Cristo em grego. É o chamado grego helênico, que é o grego do Novo Testamento. Então, veja que a presença de Alexandre vai ser fundamental para a história. A cultura helênica não é a cultura grega. Você não pode jamais perder isso de vista. A cultura helênica não é a cultura grega, mas são elementos da cultura grega, são elementos do idioma grego agregados a elementos fenícios, hebreus, egípcios, mesopotâmicos, persas e hindus. Todas essas regiões contribuíram com a formação da cultura helênica. Bons estudos!